Fala, galera dos primeiros anos. Nós vamos iniciar então a semana 3 do volume 2, ok? E essa orientação aqui serve para todos os estudantes do estado de Minas Gerais. Então vamos lá, inscreva no meu canal, né? E ative o sininho para receber as notificações. Então nesse tema que nós vamos trabalhar sobre a escravidão e resistências, né? Destacando mais, é claro, a resistência africana, a resistência de escravos contra o sistema escravista, ok? E aí dentro desse tema, nós vamos trabalhar então sobre os quilombos. O que era um quilombo? Então, a primeira definição que vocês têm que saber, o que é um quilombo? Então aqui no PET traz para vocês, o quilombo ou mocambo é o nome que se dá às comunidades formadas majoritariamente por remanescentes e fugitivos da escravidão no Brasil e que remontam ao período colonial. Então, o quilombo ele foi predominantemente uma comunidade do período colonial. Então, nós estamos falando aí século XVI, século XVII e século XVIII. Tá? Então, ele foi predominantemente. O mais famoso, é claro, o quilombo do Palmares. Mas não existiu somente o quilombo de Palmares, existiram outros quilombos. Então, o que era o quilombo? Uma reunião de vários mocambos, né? O mocambo é um conjunto de aldeias e reunia, então, ex-escravos, escravos fugidos das fazendas, né? Inicialmente, isso ocorreu no período da economia açucareira. Então, eles fugiam dos engenhos de açúcar e iam para o quilombo, né? O quilombo de Palmares, ele foi o que durou mais tempo, foram cerca de 100 anos. Teve duas grandes lideranças, que foi Gangazumba e Zumbi dos Palmares, tá? Então aqui, o nome quilombo passou a ser mais utilizado a partir do século XVII no Brasil, sobretudo com o surgimento do quilombo de Palmares, na então região da capitania de Pernambuco. Hoje essas comunidades são parte fundamental da história do Brasil e representam um dos seus maiores símbolos de resistência. E aqui a definição de racismo, porque a escravidão teve como resultado o racismo no Brasil. O Brasil não é uma democracia racial. Há autores que defendem essa democracia racial no Brasil, mas ela, na realidade, não existe. O que é democracia racial? É a inclusão da população negra dentro da sociedade sem preconceitos. Seria mais ou menos isso. Tá? Aqui está mostrando a vida da população quilombola, né? Os habitantes do quilombo são os quilombolas, e aí dando destaque a Zumbi de Palmares. Aqui está mostrando um remanescente de quilombo. O que é o remanescente quilombo? São comunidades que são descendentes, né, de ex-quilombolas, tá? Então, o Quilombo de Palmares ele é reconhecido como patrimônio cultural do Mercosul. Não é somente do Brasil, mas de toda esse bloco econômico denominado Mercosul. Tá? Então, aqui mostrando uma parte de uma aldeia quilombola, tá? Ou seja, uma parte do que era ou do que foi o Quilombo de Palmares. Então aqui tem vários links que vocês podem acessar sobre resistência, sobre a senzala, né, da senzala para a favela, a história do racismo no Brasil, tá? E aí vocês vão fazer leitura de vários textos que não são pequenos, são grandes, exigem então de vocês muita concentração. Então vamos lá então, formas de resistência escrava. Durante todo o tempo em que foram escravizados, os negros lutaram pela sua liberdade. As formas de resistência do negro ao trabalho escravo foram as mais variadas. Revoltas, fugas, suicídios, assassinatos de seus senhores, feitiçaria, capoeira
impermeabilidade cultural foram estratégias frequentes de resistência do dia a dia de seu cativeiro. Mas, sem dúvida, foram os quilombos a estratégia de resistência mais importante. As revoltas dos escravos no período colonial, embora muitas vezes planejadas, acabaram por não acontecer, o que não impediu o medo da população branca de que algumas delas se tornassem bem-sucedidas. Então havia um temor da população branca, dos senhores de engenho, que essas comunidades de ex-escravos, ou seja, os quilombos, elas fossem bem-sucedidas. Então daí ocorreram guerras, né, expedições para aniquilar a existência desses quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por negros fugidos, chamados quilombolas, como eu já destaquei para vocês. Quilombo foi o termo usado para designar os redutos de negros fugidos, sobretudo do século XVIII. Então era um reduto, era um local onde eles se abrigavam, geralmente em locais altos, em serras, porque dava para eles visualizarem qualquer tipo de invasão. E Palmares, por causa que tinha muitas palmeiras ao longo de todo o quilombo, que era cercado também por muralhas. Até o século XVII, usava-se mais comumente a palavra mocambo. Tá? Então, já usava-se em um determinado período o termo mocambo. De acordo com algumas versões, o termo quilombo é derivado de quilombo, de origem angolana e que traduzia uma organização social de comunidades guerreiras, formadas por uma grande variedade étnica. Então, muitos quilombolas eram africanos, né? Não eram nativos do Brasil, uma grande parte deles. Em torno mais ou menos de 20% dos quilombolas eram africanos, de origem africana. O restante já eram nativos do Brasil, né? Porque o quilombo que mais se destacou, o quilombo de Palmares, ele predominou todo o século XVII. E século XVII já tinha grande parte da população escravizada no Brasil de nativos, ou seja, aqueles que já tinham nascido no Brasil. Para participar dessa organização, os negros deviam cumprir determinados ritos de iniciação, garantindo a entrada daqueles mais aptos. Outras versões afirmam que o termo quilombo na África significava cercado, onde eram colocados os negros prisioneiros de guerra que seriam escolhidos e comprados pelos traficantes, os chamados pombos. Então, existem outras versões, né, como nós destacamos aqui na leitura. Né, de onde vem o termo, a origem de quilombo. Né, aí, destacando aqui, né, significava o cercado onde eram colocados os negros prisioneiros de guerra para serem negociados por comerciantes. Né? Então, existem outras definições, outras explicações para isso. Na América Portuguesa, de acordo com a resposta do rei de Portugal à consulta do Conselho Ultramarino de 1740, considerava-se quilombo toda habitação de negros fugidos que passassem de 5 em parte despovoada, ainda que não houvesse ranchos levantados nem se achassem vilões nele. Muitas vezes essas comunidades abrigavam, além de negros fugidos, desertores do serviço militar, criminosos, índios e mulatos. Então, foi aprovado lá em Portugal o Conselho Ultramarino de 1740. E nesse conselho definiu que quilombo era um agrupamento com mais de 5 pessoas reunidas, 5 ex-escravos reunidos. Já era considerado quilombo, já era para ser abatido, não poderá, tinha que acabar com essas organizações, vamos assim dizer. Então, toda habitação, né, segundo o texto aqui, segundo o Conselho Ultramarino, que tivesse mais de 5 de negros fugidos ou ex-escravos, ela seria considerada um quilombo. E, segundo esse Conselho Ultramarino,
que abrigasse negros fugidos, desertores do serviço militar, criminosos, índios e mulatos. Porque o quilombo não havia só negros, não. Haviam camponeses, livres, desertores, serviços militares, haviam indígenas, né? Então havia era muito misturado, né? Vamos assim dizer. Os quilombos mantinham relações com os comerciantes brancos, com autoridades metropolitanas e com bandos de salteadores. Então, esses quilombos, eles tinham relações com comerciantes, né, brancos, né, o que garantia a própria sobrevivência do quilombo. Então, eles negociavam diversas mercadorias, inclusive farinha de mandioca, milho, feijão, etc. Que viviam nas estradas e nos caminhos do território colonial. A vida nos quilombos girava em torno da agricultura, da caça e da coleta. Então, como eu disse para vocês, eles eram predominantemente agricultores e negociavam com homens brancos os seus produtos agrícolas. Contudo, os quilombolas também conseguiam sua sobrevivência por meio de assaltos, furtos, sequestros de escravos e ataques e pilhagens a propriedades dos brancos. Então, foi uma forma de resistência, né? Eles fugiram da escravidão, não aceitavam o sistema escravista e, além disso, se organizavam em torno de saques como uma forma de resistência ao próprio regime que era vigente, ou seja, que dominava. Os pequenos quilombos, verdadeiros grupos armados, tinham uma estrutura muito simples. Os maiores, contudo, eram extremamente complexos. Dos quilombos que se disseminaram por toda a América Portuguesa, o maior e mais conhecido foi o de Palmares, com cerca de 20 mil habitantes. Então, Palmares foi o maior. Aqui em Minas Gerais, o mais famoso quilombo foi o Quilombo do Ambrósio, tá? Quilombo do Ambrósio. Deixa eu mudar minha voz aqui, que eu estava forçando muito ela. Palmares era, na verdade, uma confederação de quilombos, cujo principal líder foi Zumbi, tá? Um dos principais líderes foi Zumbi. Desses quilombos, o mais importante foi o de Cerca Real dos Macacos. Então, dentro do quilombo de Palmares, haviam vários mocambos. O mais famoso era o Mocambo dos Macacos, situado onde atualmente é a cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Então, lá na cidade de União de Palmares, dos Palmares em Alagoas, tem um resquício do mais importante quilombo, mocambo do quilombo de Palmares, que foi o Mocambo dos Macacos. Na capitania de Minas Gerais, o mais conhecido foi o quilombo do Ambrósio, como já destaquei para vocês. O quilombo de Ambrósio, ele chegou a cerca de 10 mil habitantes, segundo estudos, e que tomou o nome de seu líder. Então, o nome de Ambrósio é o nome do líder do quilombo de Ambrósio. É situado na Serra da Canastra, foi destruída em 1746. Nas minas, os quilombolas participavam também de salteadores, aterrorizando os viajantes nos caminhos. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso suas atividades. Então agora vocês vão fazer as atividades. Isso do primeiro texto, que tem o segundo texto. Então na atividade 1, vocês vão ler todo esse texto aqui que nós acabamos de ler juntos, forma de resistência escrava, os quilombos, e responder essas perguntinhas aqui. Ó. Número 1. Cite as diversas formas de resistência utilizadas pelos negros para fugir do trabalho escravo. Então, tranquilo, uma respostinha aí sobre essas formas de resistência. O que era um quilombo? Então, vocês vão colocar a definição, né? Vocês podem, inclusive, colocar as duas definições, mas eu prefiro que vocês coloquem a primeira definição do texto aí. Tá? O que era um quilombo de acordo com o texto, mas de acordo com a primeira definição. O que é mais aceita? O que era um quilombo segundo a origem angolana? Aí dentro do texto tem a segunda definição
que de acordo com a origem angolana, tá? Aí vocês vão colocarem aqui. A número 4. Segundo o Conselho Ultramarino de 1740, o que o rei de Portugal considerava como quilombo? O que era um quilombo para o reino de Portugal dentro do documento conhecido como Conselho Ultramarino de 1740? O que era, então, um quilombo? Tá? E 5, como era a vida em torno dos quilombos, né? Vocês podem colocar a vida social e a vida econômica, né? As relações econômicas que eles tinham, tá bom? Então aqui, ó, vocês vão ler então a página 135, vão ler a página 136 e resolver as atividades da página 137. E 138 inicia-se a atividade 2, e aí vocês têm que fazer uma nova leitura novamente sobre o Quilombo de Palmares. Esse primeiro texto é de um livro de um historiador famoso, o Ronaldo Waifas. Tá? Ronaldo Waifas escreveu um livro chamado Liberdade por um Fio. Tá? Então, esse livro ficou muito famoso, destacando esse período aí do século XVI, XVII, tá? Então vamos fazer essa leitura. Deus contra Palmares, liberdade por um fio. Fins do século XVI, início do século XVII. Tempo em que a escravidão africana crescia expressivamente na agromanufatura do açúcar. Então, onde que surgiram esses quilombos inicialmente? Onde havia a economia açucareira, onde havia os engenhos de açúcar. Então, essa escravidão foi substituída pela escravidão indígena, né? E é dentro desse contexto que vai surgir os quilombos. Estão substituindo o cativeiro indígena. As insurreições de escravos não tardariam a se alastrar pelo litoral da América Portuguesa. Insurreições são revoltas, sobretudo no Nordeste. O medo que colonos, jesuítas e autoridades régias havia muito sentiam dos índios seria então, eu vou voltar aqui, ó, o medo que colonos, jesuítas e autoridades régias havia muito sentiam dos índios seria então a cada vez mais acrescido pelo pavor de rebeliões negras. Pânico de longuíssima duração que logo se restringia ao período colonial. Atingiria seu ápice no século XIX. Palmares foi, com efeito, a maior rebelião e a manifestação mais emblemática, como é sabido, dos quilombos coloniais. Resistiu por cerca de 100 anos as expedições repressivas. Promoveu assaltos aos engenhos e povoações coloniais. Estimulou fugas em massa de escravos na capitania. Tá? Então, dentro do Quilombo de Palmares, eles promoveram assaltos aos engenhos, povoações coloniais e estimularam fugas também. Palmares provocou tanta inquietação entre colonos, padres e funcionários del rei que a própria monarquia portuguesa, submetida a inúmeras pressões, tentou em diversos momentos negociar com os rebeldes. Então, em vários momentos, a monarquia portuguesa, tá, tentou negociar, na verdade, renegociar com os rebeldes, né? Vários momentos para tentar renegociar. A exemplo do que os governos coloniais fizeram ou fazeriam em outras partes da Afro-América. Os agentes do colonialismo português, por várias vezes, não souberam mesmo o que fazer. Apavorados com o cotidiano da rebelião palmarina, frustrados com as sucessivas derrotas que os calêmulas impunham a seus terços, acabariam por isso mesmo prisioneiros de muitos dilemas e hesitações. Então, é um texto do Ronaldo Waifas, tá? Deus contra Palmares. Você encontra em João José Reis também, que é o livro muito conhecido, João José Reis e Flávio dos Santos Gomes, Liberdade por um Fio, História dos Quilombos no Brasil.
Na perspectiva do autor, o que representou Palmares para os atores coloniais e para a monarquia portuguesa? Então, o que representava? O Quilombo de Palmares para as autoridades, para a monarquia portuguesa, né? Então, vocês vão destacar isso. E o texto número 3. Leia o texto e responda. Esse texto é sobre a resistência escrava. É do Eduardo França Paiva e do Douglas Cole Libby, A Escravidão no Brasil. Então vamos ler nesse texto aqui. Esses textos, gente, eles caem muito no Enem, tá? São textos importantes, né, de uma grande importância dentro da história no Brasil, tá? E Enem cai muito história do Brasil. A resistência escrava tomou diversas formas, individuais e coletivas. No dia a dia, as formas comuns eram desobediência, a diminuição deliberada do ritmo de trabalho e a sabotagem. Então, nas fazendas, dentro de um engenho de açúcar, havia resistência também. Então, uma das formas de resistência que foram essas três aqui, destacando aqui, ó, desobediência, diminuição do ritmo de trabalho e a sabotagem, né? Então, a sabotagem acontecia de várias formas, inclusive destruindo o próprio moinho, tá? Esta última incluía o dano da implementação do trabalho à maquinaria, maus tratos animais de carga e a destruição de plantações, incendiando-as, por exemplo. Então, foi uma forma de resistência à escravidão. Maus tratos animais, destruição da maquinaria, incendiar a plantação de cana-de-açúcar. Então, essas foram formas de resistência. Isso dentro do próprio sistema, sem falar na fuga, tá? Nós não estamos falando em fuga aqui, não estamos falando em quilombo. Agora é outra linha de pensamento, outra forma de enxergar o contexto ali. Nesses casos, a resistência geralmente requeria um certo grau de cooperação entre os escravos. Então, um ajudava o outro nesse formato, nessa forma de resistência, o que frustrava as tentativas de aplicar um castigo exemplar. Então, como eles cooperavam, um ajudava o outro, vários escravos faziam isso, né, ou incendiando a plantação, ou destruindo a maquinaria, não era aplicado um castigo coletivo. Então, isso dificultava muito, por causa dessa cooperação entre vários escravos de uma mesma fazenda. Já as formas declaradas de resistência individual eram mais extremas. A autodestruição por suicídio. Então, o suicídio também era uma forma de resistência. A matança dos filhos recém-nascidos ou ataques físicos contra os seus senhores e seus familiares, administradores e feitores. Então, aqui já é uma forma de resistência individual, né, como destaca para vocês aqui o texto. Suicídio, matança de filhos recém-nascidos, ataques violentos contra senhores de escravos, contra administradores, contra os feitores, etc. Embora as vinganças violentas embora as vinganças violentas fossem raras, elas alimentavam o medo dos senhores. Então havia um certo medo, né, de uma resistência maior do que acontecia. Com efeito, o assassinato de um senhor por um ou mais de seus escravos sempre colocavam regiões inteiras em pânico. Uma das formas mais frequentes de resistência dos escravos era a fuga individual ou coletiva. Desde os primórdios da colônia, existiu uma forte repressão às fugas. Os senados da Câmara, por exemplo, sempre nomearam capitães do mato. Então, os capitães do mato eram nomeados pelo Senado da Câmara, que era uma espécie de poder legislativo, era composto pelos homens bons, tá? Eram homens especializados na captura de fugitivos. Quem que eram esses homens especializados na captura de fugitivos? Os capitães do mato, então, que eram contratados pelo Senado da Câmara, recompensados pelos proprietários de acordo com a distância do local onde efetuavam o reaprisionamento.
Os capitães do mato eram homens livres, mas mantinham origem nos estratos mais humildes da população. Os capitães do mato eram livres, mas vinham lá dos estratos da população humilde. Não era uma pessoa da elite, né, de origem branca, filho de senhores de engenho. Não era isso, não. Eram pessoas das classes humildes mesmo. Ou seja, geralmente eram mestiços e negros. Muitas vezes seus caçadores de escravos eram forros. O que é forro? Forros são aqueles escravos que conseguiram alforrias, né? Então, geralmente, esses capitães do mato eram ex-escravos. Fato que nos alerta para a amplitude do apoio à escravidão entre a população como um todo. Mais frequentes, porém, menos documentadas que as fugas definitivas, eram ausências temporárias ou pequenas fugas. Com relutância, sem dúvida, os senhores de escravos aprenderam a tolerar as pequenas fugas, encarando-as como um mal necessário para evitar descontentamentos maiores na escravaria. Então, muitos senhores de escravos, eles preferiam fugas menores para evitar uma resistência maior dentro de toda a fazenda. Então, eles achavam um mal menor, né? Tal como os furtos, a pequena fuga transformou-se em um direito não abertamente reconhecido, mais uma vez demonstrando a complexidade das relações senhor-escravo. Então, muitas vezes a gente pensa em escravidão somente do lado do senhor de engenho, a escravidão do lado da opressão, da violência, mas houve também resistência, seja resistência individual, suicídio, matança, aos senhores de engenho, violência contra os senhores de engenho, né, resistência coletiva, né, incendiando plantações, né, ou seja, através da sabotagem, né, e a própria fuga para os quilombos. Com base no conteúdo a subtítulo, a resistência escrava, e nas informações de Libe e Paiva, que são o nome dos autores, viu, gente? Redige um texto sobre a resistência na América Portuguesa. Então, vocês vão pegar todo esse texto aqui que vocês leram e criar um texto de vocês sobre a resistência escrava na América Portuguesa, ou seja, a resistência escrava no Brasil. Quando a gente fala em América Portuguesa, a gente fala do Brasil como colônia portuguesa. Ok, gente? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado das orientações. Um grande abraço para